Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, estamos aí de novo e nessa aula nós vamos fazer as correções dos exercícios que a professora deixou lá para que vocês fizessem. Nós falamos aí sobre a questão, nessas últimas aulas, nós falamos sobre a questão dos encontros, tanto os consonantais quanto encontros vocálicos, falamos do ditongo, falamos do hiato, e aí a professora passou alguns exercícios que para você perceber se você entendeu sobre a aula. Se você não entendeu algum ponto, volte aí na aula, né, e assista novamente, mas você tem que praticar, e essa prática mesmo que vai fazer, que vai dizer se você aprendeu sobre o conteúdo. Então, nos exercícios da semana, nós vimos lá então essa questão da atividade na página número 43. Dizia assim: nas palavras seguintes, ao separar as sílabas, o encontro consonantal deve ficar em sílabas diferentes. Registre como elas devem ficar. A professora vai fazer aqui no quadro ao lado e aí você vai acompanhar então essas palavras. A letra A, ela tem então a palavra ritmo. Eu já vou fazer então essa separação, porque você percebeu ali que esse T e esse M, eles não podem ficar na mesma sílaba porque eles são encontros consonantais imperfeitos. Na palavra advogado, você tem então a palavra advogado, você tem o D e o V, eles não podem ficar na mesma sílaba, porque eles não fazem o som juntos, são sons separados, então nesse caso você faz essa separação. A palavra digno, você também tem aí essa questão do G e do N, eles também são encontros consonantais, mas só que eles são encontros consonantais imperfeitos. A palavra absoluto, letra D. Então, você também tem o B e o S, sendo esse encontro consonantal que tem que ficar separado. Então, desta maneira que você deveria ter feito. Advertir, letra E. Você tem também o D e o V. E o R e o T. E você tem dois encontros consonantais aí que eles não podem ficar na mesma sílaba. O optar, você tem então letra F, você tem o O, vai ser separado do T, então outro encontro que é separável. A letra G, adjetivo, então nesse caso aí você vai fazer o D e o J, não podem ficar na mesma sílaba, então ele vai ficar em sílaba separada, então é desta forma que você faz. E a letra H diz técnico, tem esse C com som de K e o N aí, eles vão ficar em sílabas separadas. Então, a letra H vai ficar desta maneira aqui, técnico, tá? Então, esse encontro consonantal, são encontros consonantais imperfeitos, eles vão ficar sempre em sílabas separadas. Vamos lá então fazer agora a questão da número 7. Ele diz assim: marque para as palavras em que a letra M ou N representa um fonema e 2 para as palavras em que a letra M ou N indica nasalização da vogal. Pessoal, isso é muito importante porque quando nós estudamos o som de M e N, nós falamos que ele só produz esse som se ele estiver acompanhado de uma consoante e essa consoante é de uma vogal. Desculpa, de uma vogal. Então, essa consoante M e a vogal, ela tem que ser depois do M e do N, e não antes, porque se for antes, nós vamos ter o quê? O dígrafo. Então, nesse caso, é esse exercício que ele quer que você agora perceba. Então, aqui nós temos aí a questão número 7, que você tem que marcar, então, o número 1 para o fonema e número 2, quando ele tem essa nasalização. Então, como que seria? Letra A, você tem aqui, então, a palavra macaco. A palavra macaco, ela tem exatamente aí essa questão do fonema, o M e o A, ma. Então, você vai marcar, então, letra A, você tem, então, esse fonema apresentado aí, então, número 1. Para a palavra camada não, letra B, né? Canto. Então, a palavra canto, você percebe que tem o N, mas não é o N, o A depois do N, é o A antes desse N. O que acontece aí? Aconteceu o dígrafo vocálico. Então, aqui você vai marcar a número 2. Na letra C, você tem a palavra camada. Olha, agora eu tenho M e depois eu tenho uma vogal. Então, ele é o número 1. A palavra
bonito, N e depois o I. Então eu tenho também o número 1, porque faz um fonema. A palavra pudim, olha, o M ele vai depois da vogal. Então nesse caso eu tenho um dígrafo. Então ele é o número 2. A palavra cama, o M vem antes do A. Então você vai marcar a número 1. Letra G, dente, você vai marcar o número 2. Por quê? Porque o N vem depois da vogal. Banana, olha, naná, né? Então você fez um fonema aí. Então você tem a questão aí de ser o número 1. O J, hífen, olha, você tem o E e o N aqui ao final de palavra. Professora, mas você falou que quando faz esse som de I, só para M, tá, gente? Quando tem assim o EM ou o AM, não é o N. Então, nesse caso aqui, ele faz essa questão da nasalização. Então, a letra J, você vai fazer a questão número 2, nasalização. A K, você tem aqui o conto. A letra K, o conto, o N vem depois, então ele tem a questão de número 2. A lâmpada. Lâmpada, olha, o M vem depois do A. Então, você tem aí número 2 também. Ponto, o N depois da vogal. Então, você tem a número 2. E o N não, ali a professora colocou KL, M, né? Letra M é o ponto, tá certo. N, caneca. Caneca, você vai colocar número 1, porque ele fez o quê? Fonema. E o último lá, amarela. Olha, o M e o A. Então, essa posição vai fazer com que você marque nessa questão, então, a letra, o fonema, então, o 1. Tá? Então é assim que era para fazer, bem simples, é só verificar se a vogal vem antes, vem depois, e aí se há esse fonema ou se há esse dígrafo. Bem tranquila essa questão. Número 8. Circule os dígrafos consonantais nas palavras do quadro. Então você ia ver só essa questão mesmo dos encontros, né? Se eles são separados, eles são na mesma sílaba, né? Então, que você tem, então, fazer esse exercício. Quando você percebe ali, o que nós sabemos sobre o dígrafo? Duas letras que tem apenas um som, e ele quer o consonantal, não quer o vocálico. Então, nesse caso, você tem, então, a palavra forte, você tem um encontro consonantal. Você pronuncia de modos diferentes aqui essas letras. A palavra tempo, tem o M e o P, parece que é um encontro consonantal. Mas quando você vai fazer transcrição, a professora vai fazer aqui a palavra tempo, transcrição fonética dela ficaria desta maneira aqui, ó. O M some. Por quê, professora? Porque ele está apenas nasalizando. Nós já vimos isso em ditongo, em dígrafo vocálico. Estilingue. Eu tenho o N e o G. Parece que isso daqui é o quê? É um dígrafo consonantal. Não é. O que eu tenho de dígrafo consonantal é o G e o U, porque eu não pronuncio. Então, eu falo G. Então, isso é um dígrafo. Exceção, esse X e esse C é um dígrafo. Quero, eu não pronuncio esse U, então ele é um dígrafo. Vontade, esse N aqui, esse T não pode ser dígrafo, porque você vai fazer o quê? Ele é um dígrafo vocálico. Mentira, você tem o N e o T também vai fazer um dígrafo vocálico, ele quer um dígrafo consonantal. Bomba, dígrafo vocálico. Aquele, o Q, o U aqui, agora sim você tem o dígrafo consonantal. Quilo, mesma coisa, dígrafo consonantal. Rampa, M e o P, eles não podem ficar ali sendo como encontro, então ele é um dígrafo vocálico. Jantar, a mesma coisa, dígrafo vocálico. Ficha, CH, ele é um dígrafo consonantal. Comum, esse U e o M são dígrafo vocálico. Pássaro, agora você tem o dígrafo consonantal, então você ia sublinhar essa daqui. Seguir, GU, não é pronunciado, você não fala seguir, né? Então nesse caso aqui você tem o quê? O GU sendo não pronunciável, dígrafo consonantal. Fraquinho, você tem o FR, ele é encontro consonantal, e o QU, você fala aqui, né? Você fala apenas um som. Então, nesse caso, dígrafo consonantal. Tanque, mesma coisa, o QU aqui.
o dígrafo consonantal. Guerra, você tem dois dígrafos, GU e URR. A gente já tinha feito essa palavra, né? E o bombom aqui você não tem nenhum dígrafo consonantal, você tem dígrafos vocálicos. Perfeito, vamos lá, número 9. Complete as palavras com os devidos encontros consonantais. Veja, você poderia colocar assim, tem várias possibilidades, algumas uma só, algumas duas ou mais. Então, o que importava era você fazer esse exercício, né? Então, vamos lá. Agricultor, se você fez isso, tudo bem. Eletricidade. Eu vou fazer aqui pela coluna, tá? Eletricidade, presente, empregado, floresta, briga, né? Posso colocar aqui. Palavra, cobra, tá? Então você ia só colocar o quê? Encontros consonantais perfeitos, ou seja, que ficam na mesma sílaba. Brinquedo, sombra, aqui completar, o flanela, gramática, prego, flor. Pessoal, né? Se vocês acharem uma outra alternativa ali, desde que tenha sido uma palavra da língua portuguesa e você usou o encontro consonantal perfeito, você acertou o exercício, era isso que ele estava solicitando. Separe as sílabas das palavras, sublinhe os ditongos e classifique-os em crescentes ou decrescentes. Então vamos lá. Pessoal, separar as sílabas, a professora vai colocar aqui do lado, tá? A palavra água. Então vamos separar desta maneira, menos com mais ali. Professora, eu não vou separar menos com mais? Quando tem acento, eu não faço aquela setinha, porque obedece aí a regra do acento. A palavra quando. A palavra quando, você tem ali o quan, que não pode separar, então você vai fazer isso daqui. Você tem um ditongo, que ele é crescente. Réu. A palavra réu, você não pode fazer a separação, porque é mais com menos, então você vai deixar junto. Perdão, da mesma forma, mais com menos não separa. Então, nesse caso aqui, ficou desta forma. Saudade, olha, quem é maior? É o A, então mais com menos eu não separo, saudade. Doido, mais com menos eu não separo, então você vai fazer exatamente isso daqui. Mãe, olha a palavra mãe, né? Um ditongo, ele vai ficar junto, né? Porque ele é um ditongo nasal e ele é decrescente do maior para o menor. Igual, a palavra igual, você vai fazer essa separação aqui. Esse U e esse A vão ficar na mesma sílaba, não pode ser separado. E a palavra leite, você também tem essa questão do mais com menos, você não pode separar esse encontro. Então é isso que você deveria fazer. Bem tranquilo esse exercício, a gente viu na aula, dá para acertar bem. Bom, agora o último exercício, ele tem a ver com essa questão da separação também das sílabas e sublinhe os tritongos das palavras. Então vamos lá? Quaisquer, olha, você já tem aqui um encontro de 3. Tritongo, né? O A está no meio, então semivogal, vogal mais vogal. Então, nesse caso aqui, você vai fazer essa separação e vai sublinhar esse uai ali, né? Aguei vai sublinhar o uei. O saguão vai sublinhar o uão. Enxaguou, uou. Quão, uão. Paraguai, uai. Enxaguei, uei. Averiguei, uei de novo. Iguaizinhos, uai. Todos esses que a professora falou, eles são tritongos, ou seja, eles não podem ser separados, porque é uma vogal ladeada de semivogais. Então é isso, pessoal. Se você acertou a maioria dos exercícios, tenho certeza que sim, parabéns para você. Se não, você volta lá na explicação, veja de novo a questão do mais com menos, menos com mais, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender o exercício. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outras coisas muito legais, então assista a aula e até o nosso próximo encontro. Tchau!